Ô Glória! Hoje o nosso discipulado é direto aqui da comunidade terapêutica. Vamos aqui, ó, acompanhado aqui dos nossos amiguinhos. Olha lá. Ei. Glória a Deus, né? Aqui na CTNJ. E daqui nós vamos... eu escolhi esse ambiente aqui por causa do tema. Amém? Nós vamos falar sobre ansiedade. Oh, Jesus! Provérbios 12, 25. A palavra do Senhor diz que a ansiedade do coração do homem o abate. Amém? E muitas vezes nós somos movidos não pela circunstância ou pelos resultados, mas pela ansiedade. A ansiedade é um governo que se estabelece no homem e que tenta destruir a sua identidade. Então, a minha chamada para você hoje é nós meditarmos sobre ansiedade, pensarmos sobre isso, falarmos sobre, ainda mais nesse tempo, né, que estamos vivendo, de coronavírus, de tantas coisas aí que estão acontecendo, né? Como nós temos sido convidados a pensar sobre isso e a falar sobre isso. Então está aqui. Entra aí, pega seu cafezinho, né? E vamos dar glória aí, porque Jesus tem algo para falar conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom a todos. Vamos lá. A ansiedade, ela não é algo que opera só na questão emocional, pelo contrário. Ela tem uma força física, porque ela gera um grande mal-estar físico e psíquico. Não é só uma questão de mente, mas também é uma questão de corpo, né? Ela faz com que o corpo adoeça. Isso é muito forte, né? Então nós precisamos entender que além do mal-estar físico, da aflição, ela pode levar a pessoa a uma agonia, a um desespero, algo realmente incomum, algo realmente perigoso, né? E esse tempo tem sido muito propício, porque nós estamos vivendo circunstâncias adversas, né? O tempo que vai indo em frente. Outro dia eu me parei para pensar, né? Por que os outros países já tiveram uma solução a respeito do vírus e o Brasil ainda não? Isso é estágio de ansiedade, isso é preocupação excessiva, isso é comportamento desnecessário. Nós precisamos entender e governar as coisas, não ser governado por elas. E quando nós vivemos esse processo de ansiedade, nós passamos a ser governados pela circunstância e viver as prisões das nossas emoções naquilo que, infelizmente, nós deveríamos estar governando. Então, medita aí, amém? A ansiedade, por que que ela bate o homem? Porque ela causa danos físicos, psíquicos, ela causa grandes aflições e grande agonia também. Vamos meditando aí para a gente achar uma direção de Deus para vencer a ansiedade segundo a palavra de Deus, amém? Uma das características da ansiedade, né, ou do ansioso, é o descontrole do tempo. Nós perdemos o controle do tempo e queremos que eles se juntem, ou seja, nós queremos antecipar o futuro, nós queremos abreviar o presente, nós queremos mudar o passado, né? A ansiedade nos faz viver fora do tempo, fora da verdade, fora da vontade, fora do querer de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas têm vivido isso, né? Elas sofrem antecipadamente, elas trazem o futuro para si, elas trazem aquilo que não aconteceu ainda para a sua mente, geram informações, essas informações adoecem a sua alma, o seu corpo, geram medo, geram toda a sensação de insegurança, de intranquilidade, né? Você vai aprender sobre isso e nos tira, amém, a confiança plena em Deus. Então é importante que nós tenhamos noção de quais são qual é o diagnóstico, né, da ansiedade, quais são as características da ansiedade, para que nós possamos, a partir de então, realmente viver aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Mas basicamente nós precisamos compreender que a aflição que a ansiedade gera, ela também nos torna impacientes. Nós perdemos a paciência, perdemos o controle, o governo da nossa própria existência. E uma das características do Espírito Santo é trazer paciência, trazer governo, é trazer autoridade em nós, amém? E, infelizmente nós perdemos isso, perdemos o governo, perdemos a paciência, perdemos o controle, perdemos o domínio próprio e acabamos ficando refém das circunstâncias. As nossas decisões e ações agora, elas são movidas não mais pela autoridade do Espírito Santo, mas pela influência da situação, amém? Vamos continuar já já. Tem um hino que nós cantamos na igreja, né?
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Nós cantamos isso, né? Mas quando nós passamos por processo de ansiedade, parece que isso é utopia, engano. Parece que está distante de acontecer, né? Uma agonia, um desejo excessivo, incontrolável, nasce dentro da alma humana e leva ele ao desgoverno, leva ele a sofrer os danos, enfermidades a respeito oriundos da ansiedade, amém? Nós sabemos que muitas coisas não estão no nosso controle, muitas coisas estão fora até mesmo dos nossos planejamentos, mas independente disso, nós continuamos sendo amados de Deus e Ele continua o mesmo. Eu gostaria de dizer para você que Deus ele não mudou em tempo de pandemia. Ele permanece o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, como diz o escritor de Hebreus. Então o seu amor não mudou, as suas características não mudou, o seu poder não mudou, a sua autoridade não mudou, a sua forma de se relacionar com o homem não mudou. Quem tem mudado somos nós por causa da ansiedade que tem gerado medo e insegurança. Amém? Quando nós estamos ansiosos, né, a gente perde a capacidade de raciocinar com o espírito. A gente passa a raciocinar carnalmente, de forma humana, usando apenas a nossa racionalidade e a nossa inteligência. Aí o que acontece, meu irmão? Eu quero lembrá-lo que você no passado tomou decisões erradas na sua vida por conta do processo de ansiedade. O descontrole, o desgoverno, o desejo excessivo, a aflição, a impaciência, a insegurança, o medo. Quando bateram a sua porta, né, o que você fez? Nós tomamos medidas erradas. Alguns tenderam a vícios, outros tenderam a problemas psíquicos, enfim. Todos nós passamos por uma dificuldade. Hoje nós estamos em Cristo e nós precisamos ser conduzidos, guiados pelo Espírito, direcionados pelo Senhor. Eu estou usando aqui esse fundo maravilhoso aqui, ó, esse céu, né, lindo, né, que o Senhor habita, né, não nesse visível, mas no invisível que está após esse, né? E de lá ele tem o controle absoluto de tudo. As coisas não fogem do seu controle. Imagine você que quanto mais você pensa que Deus perdeu o controle, mais ele o tem. Porque essa é a verdade de Deus, ele não se aflige com as coisas. Ele continua trabalhando por aquilo que ele planejou, né? E nós perdemos a capacidade de planejamento quando nós estamos ansiosos. Nós perdemos a segurança. Olha, tudo isso aqui é fruto, ó, da mão de Deus, né? O Senhor fez tudo isso, amém? Usando as nossas vidas. Mas se nós perdermos a confiança, a segurança, a certeza de quem governa isso e pensarmos sermos nós, né, aqueles que têm autoridade, os homens, nós vamos perder todas as coisas, porque infelizmente não há governo humano sem a presença de Deus. Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser conduzidos pela mão poderosa do Senhor, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Olha aí, ó, olha aqui, ó, olha quem está aqui do lado, ei, barquinho, né? Só falta água para pescar aqui agora, amém? Mas vamos lá, Salmo 94, versículo 19, o salmista Davi vai dizer assim, ó, multiplicando-se dentro em minha alma a ansiedade. Então o salmista dizendo, né, que também passar por processo ansioso. É importante nós entendermos, né, que Deus tem consolação para isso, que o próprio salmista diz, né, as tuas consolações alegraram a minha alma. Nós vamos buscar o fortalecimento e o consolo em Deus para entender que o processo de ansiedade, ele precisa da interferência do Senhor para a cura. Ele precisa da manifestação da palavra. Ele precisa do poder do reino. Ele precisa da virtude do eterno. Nós não vamos conquistar sem que o Senhor esteja conosco. Amém? Então é importante. Eu quero aproveitar o cenário aqui, ó.
amém? Para que você possa acompanhando. Mas é importante que nós tenhamos a certeza e a segurança no Senhor para podermos viver as suas verdades e as suas vontades, amém? Que nessa manhã você possa ser despertado para uma preocupação excessiva. Talvez você esteja realmente vivendo algo importante, algo significativo, algo grave, algo temeroso, algo que realmente compromete, né, muitas vezes, a identidade, os pensamentos. Mas a verdade é que o Senhor tem algo melhor para você. O Senhor tem algo poderoso, o Senhor tem algo pleno, o Senhor tem algo que realmente vai além das nossas próprias capacidades de pensar, amém? Pensa nisso, voltamos já falando sobre isso, falando como vencer essa ansiedade no nome de Jesus. Eu quero usar um exemplo que Jesus usou, né? Jesus em Mateus, no capítulo 6, ele fala, olhem as aves, né, que voam sobre os céus, elas não trabalham, mas também não morrem de fome, né? Ele fala sobre os lírios, né? Fala sobre as plantações. Eu estou mostrando aqui um animalzinho da comunidade, o outro aqui perto de mim, ó. O outro se alojou aqui perto de mim aqui. Como eles se ambientam com facilidade, né? Como eles se colocam com facilidade. Eu estou usando aqui a natureza também para que você possa ter uma reflexão melhor nessa manhã, né? Esse sol lindo já, ó, de 9h30 da manhã. Que nós possamos ter uma reflexão melhor. Olha a tranquilidade do animal. Amém? E ele é irracional, ele é movido por instinto. Você tem a presença do Espírito Santo além da sabedoria. Além do governo de Deus na tua vida, você tem a sua própria sabedoria. E muitas vezes nós acabamos deixando com que circunstâncias, questões, momentos, né, nos levem a viver descontroles emocionais, inseguranças, medos terríveis que nos roubam a paz e nos tornam doentes, né? Nos tornam reféns de enfermidades terríveis. Então quero te convidar nessa manhã a meditar sobre isso. Jesus está dizendo, olha, o que leva eles a ter esse êxito é uma plena confiança em quem os criou. E quem foi que os criou? Foi Deus. Quem foi que nos criou? Foi Deus. Então que essa plena confiança possa estar em nós, amém? Que nós possamos de novo reconectar o nosso coração no Senhor e gerar essa confiança a ponto de crer e confiar nele, amém? Amados, é interessante e é prudente nós pensarmos que o fato de nós crermos e confiarmos em Deus e estarmos firmes quando vem as dificuldades, as adversidades, as situações, as circunstâncias, enfermidades, enfim, as lutas familiares, os problemas conjugais, problemas financeiros, problemas como esse do vírus, enfim, tudo isso. Quando isso vem e nós estamos firmados em Deus, nós temos um comportamento de confiança plena, não significa que nós vamos ter uma solução imediata dos assuntos, né? Não, isso é ansiedade. Significa que Deus estará conosco e nos dará a solução, importando-nos como, não importa, importa que Deus fará, amém? Importa que Deus vai operar. Nós precisamos ter uma plena confiança e ter paz nesse momento, ter governo. Porque muitas vezes nós pensamos que viver sem ansiedade é viver com solução de problemas. Isso é ansiedade. Né? Querer que tudo se solucione no nosso tempo, na nossa vontade, no nosso querer desenhar como se fosse um gibi a nossa história, não é assim, amém? Então nós temos que ter paz, porque na paz, na comunhão nós ouvimos a Deus, e Deus nos dá direções, Deus nos dá caminhos, Deus nos dá orientações, Deus nos mostra como prosseguir e como vencer. Às vezes nós já tivemos medidas no passado que tiveram um tipo de resposta, agora talvez nós vamos ter que ter outra. Talvez vamos ter que ter outra atitude, amém? Então é importante que nós tenhamos essa percepção. Que tirar a ansiedade, estabelecer a paz e a comunhão vai nos dar direcionamentos, amém? Glória a Deus. Pastor, por que você não está pegando firme? Então você está falando calminho nessa manhã, você está todo aí, né? Ambientado aí com essa natureza. Porque na verdade eu não quero gerar ansiedade para você buscar a Deus, porque aí piora tudo. Porque nós buscamos sem fé, e sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé nós vamos piorar muito as situações.
Então, na verdade, o que Deus quer de nós é que nós tenhamos governo, tenhamos autoridade, que nós tenhamos virtude. Eu vou caminhar aqui um pouquinho, ó, né? Nós tenhamos a certeza de que Deus está no governo das coisas, que Deus está nos movendo, que Deus está trabalhando, a certeza que Deus está operando em nós o querer e o efetuar para podermos entrar em sua presença. Então, a palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus que é necessário que aquele que o busca, creia que ele exista. E muitas vezes, né, nós estamos buscando só pela necessidade, pelo desespero, pela aflição. E fazendo isso, irmãos, sabe o que vai acontecer? É nada. Nós vamos ter uma dor maior ainda. Nós vamos ter um problema maior ainda, amém? Então que você possa nessa manhã entender que até mesmo para buscar Deus você não pode ter ansiedade. Você precisa ter confiança. E às vezes a nossa ansiedade nos leva a sofrer estando com Deus, estando no Senhor, amém? 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Como ele disse lá em Mateus capítulo 6, né? Será que o que ele criou ele não tem potencial para cuidar? Tem. É lógico que Deus não está dizendo que nós vamos ficar sem trabalhar, nós não vamos precisar fazer mais nada, não. Ele está dizendo que ele vai cuidar para que tudo aquilo que fizermos tenha êxito, para que as nossas ações elas sejam realmente abençoadas no Senhor. Amém? Eu oro nessa manhã, segundo Filipenses 4, 6, 7, né, para que você tenha paz. A paz que excede o entendimento, que governa, porque a paz, ela é controle de ansiedade. Ela é governo de ansiedade. Por mais que as coisas tentam dizer que você está comprometido em alguma área ou com o futuro comprometido, Deus pode mudar tudo a qualquer hora, irmão. Deus é quem tem o controle e a autoridade sobre tudo e sobre todos. E Ele pode fazer algo extraordinário em tempo maravilhoso na tua vida, amém? Então fica aí essa reflexão nessa manhã. Eu vou encerrando por aqui, para que você, se você quiser voltar a comentar, comente. E eu usei esse ambiente aqui, né, para que nós possamos ter noção de que o que Deus quer é que nós tenhamos paz. A paz não significa solução de problemas. A paz significa presença e governo de Deus, amém? E nessa paz nós teremos direcionamento para lutar e vencer todos os nossos problemas e sermos nele mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e alegria nesse tempo, em nome de Jesus.